caso de hoje aqui no Japão ficou conhecido como o caso da Madre Teresa japonesa. Esse caso ocorreu numa cidade onde existem muitos mendigos. E essa japonesa, que era considerada como a Madre Teresa, ela ajudava muitas pessoas que não tinham condições de sobreviver naquela região. E esse vai ser o caso que eu estarei contando hoje com minha amiga Julie. A Julie está de roupa nova, ó. Ó como ela tá bonitinha. Tá até de sainha, ó. Roupinha nova. E eu vou contar esse caso hoje para vocês. Eu sou o Júlio, eu falo aqui da cidade de Tóquio. Eu faço esse caso com a minha amiga Julie e com a minha amiga Alessandra. A Alessandra está no Brasil. Agora eu conto os casos que ocorrem no Japão em geral. Cada caso que às vezes a mídia internacional não divulga para fora do país. Vamos lá então, o caso de hoje. Mas antes de começar o caso de hoje, eu gostaria de informar que hoje a gente teve uma notícia muito boa do primeiro-ministro das Relações Internacionais. É que o Japão vai receber várias pessoas refugiadas da Ucrânia. E também a empresa Don Quixote, que é uma empresa muito famosa aqui no Japão. É que eu tenho muitos seguidores aqui no Japão, né, pessoal? Para quem não entende japonês, eu vou dar essa notícia. O Don Quixote, que é o Don Quixote que a gente fala, ele vai cuidar de 100 famílias ucranianas que poderão receber o refúgio aqui no Japão. O primeiro-ministro lá das Relações Internacionais, ele vai começar primeiramente a dar refúgio às pessoas que já moram aqui, ucranianas, que têm algum parente. Então ele vai trazer esses parentes para tudo pro Japão. E também várias empresas, assim como a Uniqlo, ela já está se programando para contratar esses refugiados para trabalhar na loja Uniqlo. E também o Don Quixote e algumas outras empresas, né? Muito triste você ver um país como a Rússia, que ela tinha uma economia mais ou menos estabilizada, né? Está entrando em guerra, né? É muito triste saber disso. E também saber que a Apple, a Toyota, a Nike, o Google vai parar de pagar os youtubers da Rússia. Olha o estado que chegou. Tudo por causa de um presidente, né? Mas eu não posso falar muita coisa daqui, senão eu vou ser banido, né? Mais uma coisa. Pra quem não sabe, aqui em Tóquio, eu tenho muitos seguidores aqui no Japão também, tá, pessoal? Um pessoal que, como eu moro muito tempo aqui no Japão, então tem muita gente que mora na cidade onde eu morava antes, né? Não deve saber dessa notícia. Aqui em Tóquio agora você não pode mais andar de bicicleta com o telefone. Se pegarem você andando com bicicleta usando seu celular, a multa é de em torno de 30 a 50 mil. E talvez você tenha que comparecer ao tribunal. E fora isso, você não pode andar de bicicleta com guarda-chuva, tá? E também com fone de ouvido. E também não passar na faixa de pedestre quando o farol está vermelho para quem anda de carro, né? É como se fosse um carro. Então as leis aqui em Tóquio estão muito rigorosas. Então quem é brasileiro e não assiste noticiário, por favor, fique esperto, tá? Porque as leis agora aqui no Japão, para esse tipo de coisa funciona, né? E você vai ter que perder o seu dia de trabalho para comparecer ao tribunal. Caso você não compareça ao tribunal, você pode ser preso. Então vamos lá ao caso de hoje. A Madre Teresa do Japão. Esse caso ocorreu num estado que se chama Osaka, na cidade de Nishinari, em novembro de 2009. Um corpo de uma mulher japonesa foi encontrado no rio, nesse bairro de Nishinari. Nishinari é considerado um bairro muito perigoso lá na cidade de Osaka. A polícia, após ter encontrado o corpo dessa japonesa, ela tinha dado como caso encerrado. O porquê? Eles achavam e tinham a certeza que o corpo dessa japonesa estava lá no rio, ela mesma tinha tirado a vida. Mas por trás desse caso, que a japonesa veio perder a vida, todas as pessoas que trabalhavam com ela, umas vieram a desaparecer e outras perderam a vida. Nesse país maravilhoso que é o Japão,
existem várias pessoas de grupos maldosos que aproveitam da inocência dessas pessoas e também da humildade dessas pessoas, que geralmente são pessoas idosas ou que têm algum tipo de problema, né, mental, vamos dizer, né, e acabam recebendo o auxílio da prefeitura. E esses homens aproveitam para efetuar o crime de pobreza que a gente fala aqui no Japão. Para vocês entenderem o caso de hoje, eu estarei que explicar o porquê o Japão tem muitos moradores de rua e a maioria são idosos. O Japão, infelizmente, é um país de velho. Existem mais pessoas idosas do que pessoas jovens. A cada jovem que contribui com o pagamento de aposentadoria, ele sustenta em torno de 3 a 3 pessoas e meias de idosas. Ao contrário do Brasil, que o Brasil é de 3 a 4 jovens que pagam aposentadoria, sustentam um idoso. E com isso, os japoneses que trabalham bastante, que não compram casas enquanto eles são jovens, a possibilidade de ele virar morador de rua quando ele receber sua aposentadoria é de 70%. O porquê? A aposentadoria do Japão está falida. Exemplo de tudo isso que eu estou falando é que eu tenho uma amiga que ela trabalhava em empresa de uma fábrica normal. Depois ela foi trabalhar numa embaixada. Ela trabalhou por 30 anos nessa embaixada e quando ela tinha 60 anos, ela se aposentou. Quanto você acha que uma mulher que trabalhou por mais de 30 anos, fora que ela já tinha trabalhado na fábrica, ela ganha aqui no Japão de aposentadoria? 30 mil ienes. Com 30 mil ienes você não consegue pagar o seu aluguel. Você consegue pagar o seu Wi-Fi, o seu celular, a conta de água, luz, gás e algumas outras contas. Sobra um pouco, mas não dá para você sobreviver. Então, o que a maioria das pessoas fazem? Pedem o auxílio da prefeitura, mas não é todo mundo que tem o direito de receber esse auxílio. Em torno de, se eu não me engano, tem um sorteio. Você vê, tem que ter sorteio, porque é muita gente querendo esse auxílio da prefeitura para poder ter um teto para morar. E como tem muita gente querendo um teto para morar, eles acabam fazendo esse sorteio. Quem não teve a sorte de ser sorteada vai virar morador de rua. É claro que tem aqueles que são ex-presidiários, ex-pessoas da MAFIA e ou outras pessoas que estão por opções, e tem aquelas pessoas também que tem algum problema, né, na cabeça mesmo, né, que são aquelas pessoas, eu não sei se pode falar essa palavra, são especiais, né, e acabam morando na rua também. E aqui no Japão, todas as pessoas que moram na rua, tem várias cidades que é só para isso. É como se fosse a Cracolândia. Então, se você vai lá, mora todo mundo ali. E esses locais se chamam doya, aqui no Japão, doya ou doya. E nesses locais existem vários hotéis baratinhos que você paga em torno de 1.000 ienes, que dá em torno de 10 dólares para você ficar uma noite. É claro que esses doya também existe aqui em Tóquio. Uma vez eu e a Alessandra, a gente queria filmar, fazer um vídeo dessa cidade. Eu e a Alessandra, a gente foi aqui em Tóquio, perto da Sky Street, que é um lugar que tem a torre, né? A segunda torre de Tóquio, e a gente foi lá para gravar, mas a gente ficou com tanto medo chegando lá, tanto medo que a gente não conseguiu gravar. O porquê? A gente passou numa rua que só tinha aquele tipo daquelas casas da raposa, onde as pessoas vendem o corpo. E era várias ruas, assim, várias ruas. E ficava um monte de homem mal encarado, de terno e gravata, chamando as pessoas na rua para entrar. A Alessandra, ela tava com um bonezinho se passando por homem, né? E os caras, meu, eles vinham assim, do nada te chamar, e parava até os táxis para chamar os caras para entrar nessa casa da raposa, né? E tinha, assim, em torno de mais de 100 casas, assim, um monte, assim, em várias ruas. E eu e a Alessandra, a gente queria gravar aquilo, mas a gente ficou muito
muito com medo, que com certeza esse tipo de trabalho envolve muito a MA, FA, e a gente resolveu não gravar, porque poderia acontecer alguma coisa com a gente. Mas voltando ao caso da Madre Teresa, dia 16 de novembro de 2009, um corpo de uma mulher foi encontrado naquele rio, nessa cidade de Nishinari. E quem era essa mulher? Essa mulher se chamava Doutora Yadima Shoko, de 34 anos. Ela era uma doutora de clínica geral. E ela trabalhava e morava nessa cidade de Nishinari. E faziam 2 dias que os pais dela tinham efetuado um boletim de ocorrência de desaparecimento dela. E antes do seu desaparecimento, ela tinha enviado um cartão postal para um amigo dela que se chama Sato, um homem que ajudava ela a auxiliar a aproximação dela com outros moradores de rua. O porquê? Esse homem que se chama Sato, ele também era ex-morador de rua. Então ele tinha muito contato com aquelas pessoas que viviam ali naquele chão frio dessa cidade de Nishinari. E a polícia fala para a sua família que ela tinha pulado naquele rio e tirado a sua própria vida. Mas a família dela e seus amigos voluntários que trabalhavam naquela região perigosa de Nishinari tinham certeza que a doutora Yadima, ela não iria tirar a vida dela. A família dela e seus amigos tinham certeza que a doutora Yadima tinha encontrado várias provas que várias pessoas que se faziam de voluntárias para obter um lucro de business. Os pais da família da doutora pedem para a polícia mudar o caso de Sui para Omi, mas a polícia insiste que a doutora tirou a vida dela. Mas o porquê a doutora Yadima, ela trabalhava naquele lugar tão perigoso e também ajudava aqueles moradores de rua? A doutora Yadima, ela era chamada como Madre Teresa por aquelas pessoas que moravam naquele bairro tão perigoso e tão sujo, e que não existia lei naquela época daquele local. A maioria das pessoas, 90% delas, eram idosas. E a doutora Yadima, ela trabalhava bem próximo ao local onde foi encontrado o corpo dela. Além da doutora ela dar comida aos mendigos e aqueles moradores de rua, ela também tentava de qualquer forma colocar aquelas pessoas para dentro do auxílio da prefeitura, para que eles pudessem ter um lar para poder viver. E fora isso, ela também comprava cobertores, saco de cobertores, comprava remédio. Ela fazia de tudo para ajudar aquelas pessoas. Mas o porquê ela fazia tudo isso? Porque ela era católica. Ela sempre levava marmitas quentinhas. E fora isso, depois do trabalho, ela fazia patrulha de bicicleta com seu amigo Sato, para ver se estava tudo bem com aqueles idosos mais necessitados. E tudo que ela fazia com o seu próprio dinheiro do seu próprio bolso. O bônus onde ela recebia da clínica onde ela trabalhava, ela utilizava comprando remédio, comprando coisas para aqueles moradores de rua. Mas o porquê a doutora Yadima fazia tudo isso? Porque se ela trabalhar nessa clínica dessa cidade de Nishinari, ela trabalhou em um hospital católico. O porquê um hospital católico? A sua família era toda católica e ela também era católica. E ela viu a necessidade de alguém ir trabalhar nessa cidade de Nishinari, porque a maioria dos médicos não queriam trabalhar nessa cidade tão perigosa, onde atendiam vários idosos com vários tipos de problema. Muitos idosos que já não tinham nem mais a chance de sobreviver. Fora o mau cheiro, também tinha a má higiene que aquelas pessoas moravam na rua. Nesse bairro de Nishinari, em 2009, 50% das pessoas que moravam lá eram moradores de rua, para você saber o estado do local. Eu já fui lá, eu sei como é muito triste, pessoal. Quando a doutora Yadima tinha 32 anos, ela viu que a cidade de Nishinari estava precisando
de médicos, porque ninguém queria trabalhar lá. E ela, com toda a sua força, exige a sua transferência para aquele local. E logo em seguida ela começa a trabalhar nessa clínica que se chama Kurokawa. Essa clínica ela consegue trabalhar por 2 anos, até aquele dia que seu corpo foi encontrado naquele rio, bem próximo ao local onde ela trabalhava. Antes disso, a Madre Teresa, ela já era muito conhecida pelo bairro e também vários canais de televisão já tinham efetuado várias matérias sobre ela. E no dia 14 de novembro de 2009, às 4 horas da manhã, ninguém mais ficou sabendo do seu paradeiro. O porquê 4 horas da manhã? Porque algumas pessoas tinham enviado mensagens para ela às 4 horas da manhã. E no dia 16 de novembro, o seu corpo foi encontrado naquele rio. Nesses 2 dias que ela desapareceu, algo muito ruim ocorreu com Madre Teresa. E conforme a perícia da polícia, foi constatado que ela perdeu a vida. Quer dizer, a polícia fala que ela tirou a vida depois de ela ter terminado o expediente naquela clínica. Mas segundo o laudo dos seus pais, que também eram médicos, eles falaram que quando foi retirado o corpo da sua filha dentro daquele rio, o seu corpo estava totalmente duro. Isso era muito estranho. O porquê? Quando a pessoa tira a vida dentro do rio, o corpo ele fica mole, ele recebe aquela água dentro do rio para dentro do seu corpo. Então significava que antes de alguém ter tirado a vida dela, tinha batido nela. O porquê? Quando a gente apanha, a gente fica duro. E isso que deve ter acontecido. E também os pais dela falam que provavelmente ela deve ter lutado, porque quando a gente luta, a gente põe força no corpo, né? Então por isso que o seu corpo estava duro. No seu corpo também existia um calo na cabeça. Isso significava que ela tinha sido agredida antes de ser jogada naquele rio. Mas a polícia fala que assim que ela se jogou naquele rio, ela bateu em uma pedra. Mas como os pais delas é médico, os pais falaram que quando o corpo está quente, está com a circulação sanguínea correndo dentro do corpo, a pessoa bate a cabeça, fica com calo. Mas quando a pessoa morre, o que quiser com o corpo, que o corpo não cria calo. E a família da doutora também fala que existiam 2 marcas assim no pescoço da sua filha. E os pais da doutora insistentemente impedem para mudar o caso para Omiomi, mas a polícia não quer mudar o caso. A polícia quer deixar como se a doutora tivesse tirado a sua própria vida. E também na perícia foi descoberto que a bicicleta da doutora foi encontrada 2 quilômetros longe daquele rio, onde o seu corpo foi encontrado. Mas quem está me ouvindo deve estar perguntando, mas o porquê a bicicleta dela foi encontrada 2 quilômetros longe do corpo dela? Alguém deve ter roubado, provavelmente. Mas, o que aconteceu? Na perícia da bicicleta, foi constatado que não tinha nenhuma digital. Nem da doutora, ou nem do suposto ladrão que tinha roubado a bicicleta. Ninguém mexeu na bicicleta. Isso é muito estranho. A polícia continua com a mesma ideia que a doutora tinha tirado a vida dela. Mas o porquê a polícia acha que a doutora tirou a vida dela? A polícia entrega o cartão que o seu amigo Sato tinha recebido, aquele cartão postal, e nesse cartão que o amigo dela recebeu, estava escrito da seguinte forma: a doutora enviou esse cartão dizendo que agradecia muito o Sato por ele ajudar ela a se aproximar daquelas pessoas, moradores de rua. E também ela estava muito grata por tudo que ele fazia por ela. Que nas noites que ela andava fazendo trabalho voluntário, ele sempre acompanhava ela. A polícia fala que essas palavras que a doutora falou era como se fosse uma despedida, que ela estava se despedindo do amigo Sato. Mas o porquê a polícia quer tanto fechar esse caso? A família da Madre Teresa
tenta pedir para a polícia reabrir o caso novamente e efetuar novas investigações, mas a polícia nega novamente. E a família de Madre Teresa contrata um perito especial muito famoso aqui no Japão, que se chama Ueno Masahiko, e ele faz toda a perícia novamente, particularmente para a família da doutora. E através disso a família da doutora consegue um atestado dizendo que realmente a Madre Teresa não tinha perdido a vida, e sim alguém tinha tirado a vida dela. Com esse atestado ela vai até o Senado e consegue reabrir o caso. E a polícia vai na casa da doutora, que era bem próximo à clínica, e vocês não sabem o que acontece. A casa estava zerada, totalmente limpa. Não tinha uma digital, um pingo de pó na casa. Alguém entrou lá e limpou toda a casa. Nos livros da doutora não tinha nem impressão digital dela. Era como se nunca ninguém tivesse morado naquela casa de tão limpa que estava. Eles vão até a caixa postal, a doutora recebe as cartas, também estava tudo lustrado, limpo. E dá para perceber através de tudo isso que alguém estava limpando todas as provas que realmente a Madre Teresa, alguém tirou a vida dela. Mas o porquê alguém queria tanto tirar a vida de Madre Teresa, sendo que ela só fazia o bem para aquelas pessoas que moravam naquela região? Porque atrás de tudo isso existe um grande crime que se chama o crime da pobreza, onde homens maldosos de um grupo da MAFA se juntam para extorquir essas pessoas que recebem o auxílio da prefeitura, ou as pessoas que recebem aposentadoria, que são esses idosos. Esse grupo dessas pessoas maldosas, eles procuram uma clínica que já está para quase fechar, porque não tem pacientes. Eles pegam o dono dessa clínica, que geralmente é um médico já mais idoso, e levam esse médico até essa cidade, onde existem esses moradores de rua, e que tem muita gente que recebe o auxílio da prefeitura para estar morando lá. E o que eles fazem? Eles fazem essas pessoas irem fazer um bico. Eles prometem um bico para essas pessoas. Falar, você vai lá naquela clínica que você vai receber um dinheiro se você for lá. Então todas as pessoas começam a ir nessa clínica. E a clínica aceita o seguro dessas pessoas que são moradores de rua. E como essas pessoas recebem auxílios, elas não precisam pagar a consulta e nem os remédios. Quem paga é a prefeitura. A própria clínica, ela acaba recebendo o dinheiro da prefeitura. Acaba chegando uma hora que esses homens maldosos falam para as pessoas, ó, você também aplicou o golpe, agora você vai ter que ir na marra e você não vai receber, porque senão a gente vai te denunciar e você vai ser preso. Por quê? A pessoa que também ajudou a aplicar o golpe, ela também vai presa. Então as pessoas ficam uma presa muito fácil. Isso ocorre em muitos lugares aqui no Japão. A gente vê direto isso na televisão aqui no Japão. E a clínica tem todo o histórico daquela pessoa, o nome, endereço e a caderneta dela do seguro-saúde. Então a clínica consegue colocar no seu registro várias vezes a pessoa ter vindo no seu consultório, sendo que ela não veio. E com isso ela dá o golpe na prefeitura, recebendo um dinheiro muito alto. E provavelmente, onde a doutora trabalhava, era esse tipo de clínica. Como a doutora ela gostava de ajudar aquelas pessoas, com certeza ela descobriu esse golpe que essa clínica estava dando. E ela não iria deixar barato. Ela iria denunciar. Uma porque ela já estava ficando famosa na mídia. E também ela era uma pessoa muito certa. O que a polícia ela queria? Fechar o caso como se a doutora tivesse tirado a sua própria vida. Tudo isso existe uma grande coligação entre a polícia e a MAFA. O porquê? Quem mora aqui no Japão sabe que existem vários crimes que não são solucionados. E como a sociedade ela força a polícia a achar o culpado, o que eles fazem?
O pessoal desse grupo da MAFA coloca um laranja. E esse laranja, ele já sabe que ele vai ser preso. E a MAFA acaba dando um auxílio muito grande à família dessa pessoa que é o laranja, que vai ser preso. Em troca disso, a família dele, que seria a esposa, os pais, acaba recebendo um dinheiro muito grande desse grupo. Um lava a mão do outro. Eu falo isso também porque acontece muito aqui no Japão. Às vezes no cruzamento lá de Roppongi, lá em Roppongi, que na frente dele tem um posto policial. Você vê os caras passando aqueles negócios branquinho, aqueles negócios verdinho, na frente do posto policial. Por que eles não fazem nada? Porque, né, eles têm que fazer a vista grossa também, porque um precisa do outro. Vocês lembram daquele homem que ajudava a doutora a se aproximar dos moradores de rua e também fazia as patrulhas noturnas com a doutora? Ele começou a aparecer muito na televisão, porque ele queria encontrar o verdadeiro culpado, ter tirado a vida da doutora. Mas você sabe o que aconteceu com ele? Um certo dia, a casa dele pegou fogo e foi encontrado o corpo dele dentro da casa dele incendiada. E segundo a polícia, fez a perícia dizendo que ele estava fumando e ele acabou dormindo fumando. Vocês lembram daquela clínica onde a doutora estava trabalhando? Todos os funcionários que trabalhavam naquela clínica desapareceram. E o dono da clínica também sumiu. Aquele dia 13 de novembro de 2009, todas as pessoas que trabalhavam na clínica já tinham ido embora. Somente a doutora ficou dizendo que ela precisava arrumar os arquivos de todos os clientes que estavam frequentando aquela clínica. Às 22 horas todos foram embora e a doutora continuou a trabalhar. No dia 14 de novembro, às 4h15 da manhã, o alarme da clínica é acionado com o cartão da doutora. Mas o porquê a doutora ia ficar até as 4h15 da manhã naquela clínica, em um lugar tão perigoso e sozinha? Grande possibilidade de alguém ter entrado na clínica com o cartão da doutora é muito grande. E antes disso, ter sequestrado a doutora. Às 4h30 da manhã, o alarme da clínica é disparado novamente. Às 4h50 da manhã, os seguranças da empresa, aquela clínica, vão até o local, mas não encontram nada. No dia 16 de novembro, o corpo da doutora é encontrado naquele rio. Verificaram todas as câmeras do trajeto que a doutora fazia, mas todas as câmeras haviam sido apagadas, onde a doutora sempre passava. E outra coisa também, o prédio onde a doutora morava, as câmeras não tinham gravado a cena da doutora entrando e saindo. E também daquelas pessoas que tinham entrado no apartamento dela para limpar a casa dela. Após 13 anos, esse caso da Madre Teresa ainda não foi solucionado. O que vocês acham que realmente ocorreu com a Madre Teresa? Diz nos seus comentários aqui embaixo. Isso é muito importante para a gente continuar o nosso canal. Esse vídeo ficou muito longo novamente, mas foi necessário. O porquê Madre Teresa sempre vai ser Madre Teresa, né? Muito obrigado para vocês que chegaram até aqui. E o que vocês acharam dessa sainha da Julie? Olha a sainha dela, toda bonitinha. É a nova roupa de primavera. Aqui chegou a primavera, pessoal, e eu estou muito feliz, não aguento mais o frio do Japão. Muito obrigada e até a próxima. Sayonara.